Vamos, claro. A gente estava contando para vocês, já muita coisa saiu na nota do que a gente adiantou aqui no início do Bastidores, sobre qual seria o tom adotado pelo presidente Lula depois da decisão dos Estados Unidos de classificarem as organizações criminosas brasileiras como terroristas. Auxiliares do presidente hoje, com quem eu conversei ainda de manhã, me disseram que essa reação, dentre outros aspectos, vai continuar reforçando a preocupação que já vinha sendo discutida nos bastidores do Planalto, como possíveis impactos financeiros da medida. Integrantes do Planalto do Itamaraty enxergam o risco de que a classificação abra caminho para sanções e barreiras às instituições financeiras no Brasil, que ainda que indiretamente apareçam em investigações relacionadas a organizações criminosas. A preocupação é que o enquadramento do PCC e do Comando Vermelho em legislações antiterrorismo dos Estados Unidos, portanto, produza efeitos semelhantes aos observados em outros países da América Latina. Aí, os diplomatas sacam como exemplo o que acontece no México. Depois do encontro do Trump com Flávio Bolsonaro, esses diplomatas que fazem o aconselhamento do presidente Lula já começavam a usar o caso do México como exemplo de alerta, com o argumento de que o endurecimento de uma política americana contra cartéis por lá atingiu bancos e instituições. O receio de auxiliares de Lula aqui é que, a partir da classificação, instituições financeiras globais passem a adotar posturas mais rígidas em relação às operações envolvendo o Brasil. A avaliação no governo é que o tema pode ganhar uma dimensão difícil de ser controlada se houver a ampliação de mecanismos de sanção utilizados pelos Estados Unidos. E por essa razão, auxiliares do presidente da República defendem que o governo brasileiro continue, como a gente viu na nota, discursando em favor de uma cooperação internacional no combate ao crime organizado, sem admitir, no entanto, iniciativas que possam ser interpretadas, aí é o equilíbrio que o presidente vai ter que acertar, como formas de tutela externa sobre instituições brasileiras ou que gerem impactos para a atividade econômica. Equilíbrio, na verdade, o que eu queria dizer antes é em relação ao discurso da oposição que tenta dizer, olha, o Lula não quer que haja investigação contra o crime organizado. Por isso que o presidente, na nota, está focando no que ele já vinha batendo na tecla lá com o Trump, de que é melhor a cooperação entre os dois países. Uma proposta formalizada foi entregue em mãos pelo presidente Lula a Trump. Lula deve, portanto, enfatizar justamente os efeitos colaterais dessa medida, apresentando o Brasil como parceiro no enfrentamento ao crime organizado transnacional, mas defendendo que o combate às facções ocorra por meio de instrumentos tradicionais de cooperação policial, judicial e diplomática. A expectativa no governo é que esse seja um dos principais argumentos usados pelo presidente a partir de agora para rebater a medida adotada pela Casa Branca. O Brasil já vinha defendendo uma atuação conjunta com os Estados Unidos no combate ao crime organizado por meio da troca de informações, de enfrentamento à lavagem de dinheiro, combate ao tráfico de armas e rastreamento de recursos oriundos do tráfico. Um documento com uma proposta formalizada de cooperação entre Brasil e Estados Unidos foi entregue em mãos por Lula ao presidente americano, agora em maio, nessa visita de Lula aos Estados Unidos. Na ocasião, a possibilidade da classificação das organizações criminosas brasileiras como terroristas acabou não sendo um assunto abordado entre os dois presidentes. Hoje vamos receber aqui presença especial ilustre no Bastidores CNN. Lucinda Pinto está conosco. Tudo bem, Lucinda? Primeira vez com a gente aqui no Bastidores, não é? É a primeira vez que eu estou aqui. Estou super feliz de encontrar vocês finalmente aqui no ar, Tainá. Ai, que bom, Lucinda, também. Até porque eu falei, olha, vamos trazer Lucinda para explicar para a nossa audiência, a população que, claro, também nos assiste, Lucinda, com a maior clareza possível, tentando traduzir por que esse temor do Brasil em relação ao impacto da medida dos Estados Unidos ao sistema financeiro. Por que eles estão usando, Lucinda, o exemplo do México como o mais contundente aqui para tentar facilitar para a audiência?
Bom, Tainá, eu acho que tem primeiro uma questão que é o seguinte, que é muito importante a gente esclarecer. Algum custo, algum impacto sobre a economia, sobre empresas e sobre os bancos, a gente vai ter, caso essa medida de fato se concretize, seja implementada. Agora, aqui no Brasil, grandes instituições financeiras, ou mesmo aquelas de menor porte, mas já bastante tradicionais, já, na verdade, tem uma política de compliance bastante firme, bastante estrita, não só para combater lavagem de dinheiro, mas também para a questão do terrorismo. O Brasil é signatário de acordos internacionais de combate ao terrorismo. Então, nas grandes instituições, por exemplo, ou nas instituições mais tradicionais, digamos assim, não necessariamente que tem maior porte, já existem mecanismos de conhecer o seu cliente, de monitorar que tipo de negócio está sendo transitado ali, né, pelas contas correntes, pelos investimentos desses clientes, e sempre em caso de algum tipo de irregularidade ou algum comportamento atípico, os bancos eles sempre precisam fazer o alerta imediatamente ao COAF. Já existem políticas, portanto, bastante estritas. Então, o que se lê hoje é que não deve haver um impacto tão importante ou uma grande transformação na forma do sistema bancário diante dessa exigência ou dessa classificação que o governo americano faz. Claro que você tem toda uma questão política, toda uma questão aqui de mérito da decisão do governo americano, mas do ponto de vista prático mesmo ali, de como os bancos vão fazer para monitorar os seus clientes, como eles vão se relacionar de agora em diante com essa questão, não parece que haverá uma mudança tão drástica. E você mencionou o México. O caso mexicano, ele acaba sendo bastante importante porque ele foi o primeiro país antes do Brasil, portanto, que passou por essa dinâmica. Então, os Estados Unidos fizeram essa exigência por parte das instituições financeiras mexicanas e por lá, sim, houve, então, uma adaptação importante ali do ponto de vista de compliance. Mas eu conversei com muitos gestores de investimento que fazem negócios, portanto, com o mercado americano, com escritórios de advocacia, com representantes de grandes instituições financeiras. E o que eles dizem é que, embora tenha havido, obviamente, uma adaptação, uma transformação importante ali no México, do ponto de vista financeiro, o custo que as empresas ou os bancos passaram a pagar para fazer captações de recursos no exterior, que essa era uma grande preocupação, isso não mudou tanto. Então, uma medida que a gente usa para ver como é que está a avaliação do investidor estrangeiro em relação ao país, que é o CDS, ele não teve uma grande mudança. Na verdade, inclusive o Brasil, a gente não observou uma alteração importante entre ontem e hoje, por exemplo, que seria uma reação natural se os investidores estivessem vendo algum risco de uma alteração aí sobre essa avaliação, sobre essa percepção de risco. Onde pode ter um impacto maior? Na verdade, é sobre as pequenas fintechs ou aquelas que ainda não se adequaram a essa regulamentação toda, não tem o seu compliance muito próprio, muito azeitado para dar conta das exigências que se faz, tanto do ponto de vista de lavagem de dinheiro, quanto mesmo de outras questões e de terrorismo entre elas. Para essas pequenas fintechs, vai ter sim um custo de adequação. Isso significaria, por exemplo, contratar especialistas, criar times para implementar essas regras e, em última instância, eventualmente, até um risco que se levanta é que muitas acabem fechando as portas. O que se diz é que talvez este episódio, Tainá, acabe levando a uma nova onda de depuração desse mercado de fintechs, de instituições de meio de pagamento de menor porte, um evento que, na verdade, já vem acontecendo aí desde a explosão da crise do Banco Master. Importante análise, Lucinda, porque a gente vê muitas vezes os dois lados, um minimizando muito e um fazendo alarmismo em relação a essa decisão dos Estados Unidos. Mas é preciso esperar, de fato, para saber como vai ser as consequências desse processo, se elas serão graves ou não dá para dizer nada até esse momento. Larissa Rodrigues, e as empresas têm procurado o governo federal temendo sanções dos Estados Unidos?
O que me chamou muito a atenção, boa tarde para a Lucinda que está chegando aqui com a gente hoje, o que me chamou muito a atenção é que a Lucinda vem trazendo, tem que esperar, né? A gente vai ver o que vai chegar lá na frente, mas que o temor, até por falta de informação, ele já chegou muito no mercado empresarial. Conversei com algumas fontes hoje de manhã, o que me pontuaram? Que já tem gente indo atrás do Ministério do MDIC, né? No Ministério da Indústria, Ministério da Fazenda também já tem conversado com alguns empresários, há uma tentativa via também ali a própria Controladoria Geral da União para saber se essas empresas precisam adequar de alguma maneira os seus compliances para, né, tentar se blindar de qualquer acusação depois de que teria negociação com algum tipo de outra empresa, de terceiros que teria alguma relação com o PCC. Eles me passaram um termo que me chamou muito a atenção, que as empresas estão temendo o que eles chamam de efeitos indiretos das sanções internacionais. Então, o temor hoje, né, a Lucinda pode até trazer melhor para a gente, é que algumas empresas que não têm, obviamente, relação direta com o PCC, de alguma maneira possa ter prestado serviço para outra empresa que, num terceiro momento, seja acusado de ter algum tipo de relação. Então, eles estão tentando e perguntando ao governo federal o que eles podem fazer internamente para tentarem se blindar de qualquer futura possível acusação. Então, é como se quisessem se precaver, mesmo antes de saber até onde vai essa sanção, nessa decisão ali dos Estados Unidos, se o governo federal vai conseguir ou não tirar de vigor isso, como se espera, né, que o Palácio Planalto ali está reunido para discutir isso. Dá para a gente voltar a falar via Itamaraty, com o presidente Trump, com o governo norte-americano, enfim. Mas antes até de ter conhecimento total da informação e de saber o quanto, antes de esperar, como vocês pontuavam, chegar, essas empresas estão se antecipando, principalmente grandes empresas, para tentar algum tipo de informação que venha do Ministério da Indústria, do Ministério da Fazenda, da Controladoria Geral da União, para que elas possam se precaver de futuras acusações. Mas, claro, é tudo muito inicial para o próprio Palácio do Planalto. Então, essas empresas também não estão tendo ainda nenhuma resposta direta do que elas podem fazer, porque nem o próprio governo federal ainda entendeu direito como lidar com essa situação. Então, o recado que tem sido repassado para esses grandes empresários, principalmente, porque esses grandes empresários acabam, e grandes indústrias ali do setor de serviços, até mesmo do agronegócio, eles são muito grandes e acabam fazendo negócio com diversas outras empresas terceirizadas. Então, esse é o temor. Mais uma vez, eu volto a destacar o que eles me disseram. Efeitos indiretos de que possam ser ali responsabilizados no futuro por qualquer tipo de relação com outras pequenas empresas que possam ter ligação com o PCC. Mas o recado que elas estão recebendo de volta do governo federal é: calma, nem a gente ainda entendeu muito bem o que a gente vai fazer e o que pode vir. Então, o governo ainda tenta, de forma, né, interna ali, resolver tudo isso para depois passar um recado para esse setor do empresariado.